Vamos então retomar o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 13, Gênese Mosaica. Nós estávamos falando sobre aquilo que aconteceu nos 6 dias narrados na Bíblia, e também hoje já entraremos no paraíso perdido, né? Então, mais uma vez, a doutrina ela é bastante abrangente quando se trata de assuntos relacionados ao mundo espiritual, e Kardec teve a preocupação de tocar, inclusive, em questões dogmáticas, né, como se fala, como, por exemplo, né, daquilo que se fala na Bíblia. E aí nós percebemos o seguinte: mas por que Kardec se dedicou a falar sobre a Bíblia, mas ele não se preocupou em falar sobre livros sagrados de outras crenças? Exatamente porque, como nós já conversamos outras vezes, e vale a pena sempre a gente reforçar, para percebermos do porquê Kardec considera importante uns temas em detrimento de outros temas, exatamente porque aquela realidade onde surgiu a doutrina espírita era uma realidade, era um ambiente em que ele se apresentava como um desbravador. Era aquele que abria o caminho para uma nova linha de pensamento, e ele estava então no meio daquele emaranhado de ideias do catolicismo, do protestantismo, do positivismo também. Então ele teve que trabalhar essas questões, tanto do materialismo, que trazia consequências graves para aquele período, principalmente numa época em que o suicídio era muito intenso, né? Por isso a gente vê que Kardec fala muito sobre isso, e também trabalhar as ideias cristãs, em especial, tanto do catolicismo como do protestantismo, que era a crença presente na Europa naquela época. Então, para nós hoje, como a gente sempre comenta, muitos temas são secundários, né? Para que falar sobre isso? Para que ficar discutindo sobre Adão e Eva numa época do século XXI em que essa história já é entendida como sendo um mito, como sendo entendido como uma alegoria, né, de um pensamento daquela época, né? Então a gente vai estudando não somente para trabalhar o tema em si, que, como eu falei para vocês, para nós hoje não tem tanta relevância, mas para a gente adentrar no pensamento de Kardec e no trabalho dessas ideias. Então nós, na verdade, estamos estudando muito mais Allan Kardec do que a Bíblia propriamente dita nessa época. Então nós vamos entender por que ele seguia esse raciocínio, por que ele desenvolvia esses temas. A gente começa a lembrar também quem era o público a quem ele oferecia essas novas ideias, quais eram exatamente os obstáculos que ele enfrentava para poder fazer com que a mensagem do mundo espiritual chegasse até as pessoas. Porque a gente lembra, uma mensagem consoladora, por mais nobre e consoladora que ela seja, por exemplo, nós estudamos recentemente no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de Cáritas, a biografia de Cáritas. E vimos ali 2 mensagens dela, e também vimos, né, aquela mensagem belíssima que todo mundo conhece, que na internet está sempre muito bem interpretada. Essa mensagem de Cáritas, apesar de todo o conteúdo, de toda a nobreza que ela tem, ela só surtirá efeito se a pessoa que vai ler essa mensagem estiver aberta à possibilidade de uma comunicação com o mundo espiritual. Então, mesmo que você fale, nossa, essa mensagem é mais linda que existe, se eu disser para você, eu não acredito em espíritos e eu acho que espírito é coisa do mal, aquela mensagem perde o efeito. Então, por mais que Kardec oferecesse para as pessoas o aspecto consolador, todo o esclarecimento que a doutrina espírita poderia oferecer, ela só surtiria efeito para quem quisesse ouvir. E para isso ele tinha que fazer com que as pessoas entendessem que a comunicação com o mundo espiritual era muito mais natural do que um fenômeno sobrenatural. Então olha só o trabalho que ele tinha que fazer para construir um caminho para conectar as pessoas do mundo material, aqui os encarnados, até os desencarnados, passando por abismos, passando por barreiras, passando por fogueiras, por tudo quanto é ambiente, por tudo quanto é cenário, para poder fazer essa conexão do mundo espiritual até o mundo físico. Então, na verdade, ele estava trazendo, através dessa construção, toda a comunicação do mundo material, do mundo espiritual para o mundo físico.
Então é através desse tipo de estudo, falando sobre Adão e Eva, porque as pessoas naquela época acreditavam muito nisso, hoje acredita-se relativamente, né, porque já se faz uma interpretação diferente. Mas naquela época não. Acreditava-se piamente que Adão e Eva eram os dois primeiros, que eles tinham sido criados por Deus, diferentemente de qualquer outra espécie. Tanto que, como a gente já viu, Charles Darwin, em 1859, lançou um livro, A Evolução das Espécies, em que ele trazia a possibilidade do homem não ter vindo de uma criação divina exclusiva, mas ele ter sido uma evolução através, né, do processo de evolução natural dos primatas, e isso fez com que ele inclusive sofresse a excomunhão, fosse expulso da igreja, fosse ameaçado pelas chamas do inferno, etc, etc. Então Kardec trabalhava essa ideia para poder inicialmente abrir a mente das pessoas, porque não era para fazer com que elas deixassem simplesmente de acreditar naquilo que era apresentado, mas para que elas abrissem a mente para a possibilidade de uma nova realidade. Então era uma construção assim de fazendo um alicerce, planando, aterrando o que tinha que aterrar, para depois começar uma construção. Não era chegar simplesmente e começar a falar, gente, tem uma novidade para vocês, o mundo espiritual existe, o mundo espiritual pode falar com a gente, etc e tal. Nada disso, pelo contrário. Vamos lá então, pessoal. Nós falávamos aqui então no livro A Gênese, a partir desse item número 9, né, Kardec trazia para nós algumas argumentações sobre o Sol, né, porque na Bíblia, lá no comecinho, Moisés dizia que a luz veio primeiro e depois veio o Sol, né, que Deus separou a escuridão das trevas e tudo mais, né. E aí então ele trouxe aqui algumas ideias, inclusive, né, falando também sobre a mitologia universal, né, eu criei a luz que foi iluminar o Sol, a Lua e as estrelas, né? Então essa faz parte de uma mitologia. Então, como eu comentei para vocês, comentei com vocês, eu tenho um livro que fala sobre a história da mitologia, e tem mitologia de várias regiões do planeta, e todas elas começam a origem da criação, depois vem o sobrenatural, depois vem a origem da humanidade, cada mitologia trazendo a sua própria história. Então, através dessa interpretação, nós conseguimos entender o seu significado e também o modo de pensar das pessoas que viviam influenciados por esses mitos. A partir do item número 9, Kardec começa então a falar agora sobre o céu. Ele diz assim para nós: Moisés, evidentemente, partilhava das crenças mais primitivas sobre a cosmogonia, que é a origem do cosmo. Como os homens do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Então olha que informação importante, né? Essa ideia está expressa sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, a partir do versículo 6. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. Então aqui sugere para nós aqui antigos e modernos sistemas do mundo, lá no capítulo 5 aqui desse livro, quando nós falávamos sobre a origem do universo, a formação do nosso planeta, a formação de todos os astros que existem no planeta, que existem no universo, né? Depois ele continua: uma antiga crença fazia considerar a água como princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas, que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo. É uma citação da Gênese, né? Do Gênesis. E ele continua: isto é, as profundezas do espaço, que a imaginação representava vagamente ocupado pelas águas e em trevas, antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sendo a terra considerada como formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida que separava as águas de cima das que estavam sobre a terra. É como se colocasse então a terra dentro de uma cúpula de vidro para que a água do espaço desse espaço para que tudo pudesse se desenvolver com os gases, com o ar, com a vida como nós conhecemos hoje.
E continua. Para compreender esses trechos, certos trechos da Gênese, é indispensável que nos coloquemos sob o ponto de vista das ideias cosmogônicas da época da qual ela é o reflexo. Com o progresso da física e da astronomia, semelhante doutrina é insustentável. Aqui tem uma nota de rodapé, em que Kardec coloca, por mais grosseiro que seja o erro de uma tal crença, ainda hoje se embalam as crianças com ela, como se fosse uma verdade sagrada. É com receio que alguns educadores ousam arriscar uma tímida interpretação. Como querem que isso não venha a fazer incrédulos mais tarde? Aqui Kardec ele chama atenção num ponto muito importante, que hoje, quando você vai, por exemplo, nas escolas dominicais, quando você vai nos trabalhos de evangelização, de modo geral, esses livros que ilustram a Gênese, desenhos são produzidos, basta vocês procurarem no YouTube, por exemplo, falar sobre a Bíblia ilustrada. Nós temos ali vários e vários desenhos que contam essas histórias. Então não era apenas na época de Kardec. Hoje nós temos livros para colorir, nós temos desenhos, nós temos filmes. Conversamos esses dias sobre esses filmes atuais que apareceram no cinema. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o filme sobre Moisés, que eu me esqueci o nome, que saiu agora, sobre... como é que chama o filme de Moisés? Coloca para mim o nome aí, pessoal. O Êxodo, lembrei agora. Então o filme Êxodo, por exemplo, fala sobre a escravização dos hebreus, a fuga do Egito, a abertura do Mar Vermelho, agora muito mais interessante do que os 10 mandamentos que foram produzidos lá na década de 1970. Então, os efeitos especiais hollywoodianos e tal. E também surgiu Noé, que é um outro filme que foi produzido no cinema, que começa o filme, num trecho dele, contando a origem do universo. Então mostra toda aquela coisa de Deus criando o mundo, criando o universo, criando o nosso planeta, criando a vida, para depois chegar naquele momento em que ocorre aquela grande destruição. Então, tanto o entretenimento para adultos como para crianças ainda falam desses temas. Por mais ilógicos que hoje pareçam diante da ciência que nós temos na atualidade, as pessoas ainda se entretêm e são educadas a partir dessas ideias. Então nós vemos a dificuldade que é, Êxodo, obrigado Luiz. Êxodo, deuses e reis, Então tivemos Noé, tivemos Êxodo, eu não me recordo se teve mais algum outro filme, eu acho que não, Não teve nenhum filme além desse daqui. E quando se fala, por exemplo, de Jesus também, principalmente nas épocas de Natal, quando muitos filmes surgem falando sobre esse tema, na época da Páscoa e tudo mais, histórias são contadas baseadas ainda naquelas situações sobrenaturais. Então, por mais que a lógica fale para você assim, olha, isso não é possível porque a ciência já comprovou que o efeito, o resultado é diferente, que o processo é diferente. As pessoas passam o tempo ainda se divertindo com essas histórias. Ou seja, se de um lado a sua razão quer buscar uma resposta mais lógica, por outro lado a sua emoção é influenciada. Então, na verdade, não se desenvolve. Porque para você se desenvolver, você tem que se desapegar completamente daquela ideia anterior. O que é coisa que não acontece na atualidade. Então, Adão e Eva, a criação do paraíso, o poder de Deus, a ira de Deus, tudo isso ainda é contado em histórias animadas, histórias ilustradas, muito bem produzidas, diga-se de passagem. Muito bem produzidas, porque afinal de contas são grandes profissionais que fazem isso, mas ainda levando as pessoas àquela ideia dogmática que já não é mais compatível com a lógica que nós temos hoje do método científico. Continuando, vamos lá. Depois vocês procurem, a gente vê muito isso em evangelização, e inclusive nós espíritas utilizamos alguns desses vídeos, quando eles ilustram as passagens que estão de acordo com a doutrina. Falar, por exemplo, sobre algumas das personagens da Bíblia, passagens do Evangelho, do Novo Testamento, ou mesmo passagens do Antigo Testamento que são condizentes com aquilo que a doutrina estuda, que não se mostram tão fantasiosas, parábolas principalmente, Então, nesses casos, são úteis para nós. Mas, de um modo geral, você tem uma coleção inteira.
Você pode encontrar, assim, DVDs que são produzidos contando toda a história da Bíblia em quadrinhos. Ou melhor, em desenhos animados. E aí, então, as crianças então são entretidas com essas histórias que, quando crescem, se tornam adultas, aquela mensagem já foi semeada e cria, então, aquela resistência para poder seguir por outro caminho. Né? Vamos lá, então. E continua aqui para nós. Onde nós paramos? Aqui. Entretanto, Moisés atribuiu essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falso, de duas uma, ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é uma revelação divina. A primeira hipótese, não sendo admissível, é forçoso concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Né? Então, o que nós vemos aqui? Kardec já colocando um ponto fundamental. Disse, então, que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é um ponto inquestionável para aqueles que são das igrejas evangélicas, para os católicos. Então, significa que o conteúdo é inquestionável, que o conteúdo não pode estar errado. Então, como Kardec pergunta, então, ou Deus esteve errado contando a sua história, como sendo a sua própria palavra, ou aqueles que escreveram essas ideias se equivocaram com relação à realidade. E aí Kardec colocando, obviamente, que não sendo admissível que Deus seja imperfeito, já que ele é toda a potência, toda a onisciência e toda a onipresença, significa então que aqueles que seriam os seus intérpretes ou os seus mensageiros acabaram se equivocando na sua interpretação. Então, mais uma vez, não existe aquilo que é verdade ou existe aquilo que é mentira. Não é essa a questão que nós devemos levantar a respeito dessas mensagens que chegam para nós das escrituras sagradas, consideradas sagradas por aqueles que seguem. Mas é importante lembrar que eles fizeram uma interpretação de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu tempo. Então, pode ser o certo ou pode ser o errado, de acordo com a interpretação. Mas não podemos colocar a ideia de verdade ou de mentira, porque aí então nós questionamos a idoneidade daqueles que escreveram. O mentiroso é aquele que não tem caráter. No caso de Moisés, ele escreveu de acordo com o seu conhecimento, que estava errado com os nossos tempos atuais. Então existe uma diferença significativa, né, nesse rótulo que a gente coloca. E continua. Moisés está mais perto da verdade quando disse que Deus formou o homem do limbo da terra. Aqui numa mensagem de rodapé também, voltamos para cá, diz assim: o termo hebreu Hadam, homem, a partir do qual se compôs Adão, e o termo Hadama, terra, tem a mesma raiz. Então a gente lembra Hadam e Hadama. Né? E fazendo uma interpretação dentro daquela linguagem figurada, já vimos, a própria ciência traz isso para nós, quais são os elementos minerais, por exemplo, que formam o nosso organismo. Então nós temos ali todos os tipos de elementos que compõem a Terra e que estão no nosso organismo. Então nós podemos fazer uma interpretação dizendo que, quando se fala que o homem foi formado da Terra, de fato ele é formado pelos componentes que são encontrados na Terra. E então o nosso organismo depende, inclusive, desses elementos. Se por acaso nós não conseguimos encontrar no alimento que nós temos, há necessidade então de uma composição complementar. Aí então vem aqueles comprimidinhos, né, com complexos vitamínicos, com complexos de sais minerais, etc. Então essa interpretação que o homem foi formado do barro, dentro dessa linguagem figurada, ilustra uma realidade. Basta a gente perceber que se não houver ferro no nosso organismo, nós sucumbimos de anemia facilmente, dentre outros tantos minerais que nós temos no nosso corpo. E continua. A ciência, com efeito, nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos tirados da matéria inorgânica, ou seja, do limo da terra. A mulher, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria, pueril na aparência, ou seja, infantil na aparência, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Antes da gente continuar, é importante lembrar que no nosso encontro anterior para o estudo desse livro, eu trouxe para vocês aqui um trecho, né, do capítulo 1 e um trecho, comecinho do capítulo 2, lá do livro Gênesis.
inclusive narrado por Cid Moreira e coisa e tal, né? Isso porque Kardec também cita essas passagens do primeiro capítulo do Gênesis. Então daqui a pouco, passando aqui depois para o Paraíso Perdido, que talvez a gente faça isso aqui hoje, e é provável que a gente faça, eu vou trazer para vocês de novo mais 2 áudios para poder acompanhar aquilo que Kardec apresentou para nós, para desenvolver o seu raciocínio. O Braz lembrou aqui, né, todas as coisas materiais têm sua origem na Terra, tudo, né? Não tem como negar. Então, muito bem, então ele diz assim para nós, essa alegoria, né, de Eva ter saído de uma costela de Adão. Ela tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem e, por consequência, sua igualdade perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser dominada e tratada como escrava. Saída da sua própria carne, a imagem da igualdade é muito mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. É dizer ao homem que ela é igual a ele e não sua escrava, que ele deve amá-la como uma parte de si mesmo. E aqui fácil a gente poder também concluir que a ideia de uma mulher ter saído do organismo do homem, ou seja, a coloca numa condição secundária, porque era uma característica de uma sociedade patriarcal, em que os homens dominavam, não apenas por uma força intelectual, mas principalmente por uma força física, e as mulheres submissas naquela época. Então, até mesmo na mitologia, elas acabam sendo também uma parte daquele que é o principal. Deus criou o homem, e de um pedacinho do homem nasceu a mulher. Já faz com que, psicologicamente, vejamos então uma hierarquia na criação. O homem é o principal e a mulher secundária. E que dependem do homem. Então, quer dizer, existe toda uma ideia de submissão que era característica daquela época e da época atual também em muitas sociedades. Então nós vemos assim que é uma imagem que é passada também de uma característica cultural. Continuando. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea tinha qualquer coisa de fantástico, que impressionava a imaginação. Né? Essa criação milagrosa é aquela ideia, Deus formou o homem do barro, fez aquele boneco, soprou-lhe as narinas, e aí então criou vida. E depois tirou uma costela e virou a mulher. Então, quer dizer, tudo isso aconteceu instantaneamente, não foi de uma hora para outra. Né? Então, na verdade, fraterna, essa ideia também que a gente coloca, né, que o homem não encarnaria, ninguém encarnaria, já que há necessidade de elementos dos 2 organismos. Então, todos nós sabemos que essa cultura que nós temos hoje é uma cultura patriarcal daquela época. Temos algumas sociedades matriarcais, mas são muito raras. Mas hoje é a força principalmente, porque num ambiente, num planeta, em que o instinto acabava dominando a ação das pessoas, esse instinto era movido principalmente pela força, pela agressividade. E tendo essa agressividade, quem que acaba então dominando? O homem sobre a mulher. Não apenas na constituição física, onde o homem é maior, tem mais força, acaba se tornando mais agressivo também. Consequentemente, a mulher acaba sendo submissa, inclusive aos próprios instintos do homem. Porque hoje, basta a gente imaginar, só fazendo um comentário breve, hoje nós falamos, por exemplo, sobre estupros, sobre a violência contra a mulher. Imagina naquela época o que acontecia. O estupro era uma coisa absolutamente natural. Mulheres que andavam pelas estradas, mulheres que estavam morando sozinhas em casa, mulheres que se tornavam vulneráveis, eram sempre assediadas. E por isso, inclusive, ontem nós conversamos também sobre a orfandade, naquele tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas crianças eram abandonadas também naquela época? Porque engravidavam fácil. Dá para a gente imaginar a crueldade que era para aquela época. E isso por causa da força. Só que com o passar do tempo, a força então foi sendo gradualmente substituída pela razão, e já não era mais um impulso primitivo, mas já começou a se tornar um impulso racional. Então, embora ainda hoje nós vejamos as exceções, a regra hoje é o respeito mútuo.
pelo menos na maioria das sociedades do nosso planeta. Né? Então, tudo isso é consequência do quê? Desses estudos que a gente faz, de conseguirmos abarcar, então, aquela realidade daquela época, de abarcarmos aquela cultura para entendermos o pensamento daquela época e o pensamento da atualidade. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, bom dia, pessoal que chegou. Abraço, Balk. Vamos lá, então, continuando. Tá. A imagem do universo tirado do nada, em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era, para tais espíritos, o sinal mais incontestável do poder de Deus. Com efeito, que descrição mais sublime e mais poética esse poder do que essas palavras? Disse Deus, que a luz se faça, e a luz se fez. Né? Fiat lux, né? Que é aquela expressão latina que expressa exatamente essa passagem. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, ter-lhe-ia parecido menos importante e menos poderoso. Fazia-se necessário algo de maravilhoso, que fugisse dos meios comuns, senão eles teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Né? E mais uma vez, a gente lembra sempre que naquela época do cristianismo, do surgimento do cristianismo, até mesmo antes disso, as crenças eram as mais variadas. Então, muitas vezes, dentro de uma mesma comunidade, havia crenças diferentes. Então, era uma disputa constante, da mesma forma que hoje nós vemos os times de futebol, num lugar onde tem vários times, vários torcedores, naquela época eram as religiões. E como é que então você enaltecia a sua religião, o seu Deus, para ser mais do que o outro? Contando as suas histórias. Então tudo aquilo que para nós hoje parece absurdo, naquela época na verdade era uma disputa. Só que o que sobreviveu, que nós conhecemos hoje, é exatamente essa ideia, né, das tradições hebraicas que chegou para nós através do cristianismo. Mas nós tínhamos muitas outras culturas que foram se apagando com o passar do tempo, porque a gente vê assim apenas algumas fogueiras acesas no meio da escuridão. Cada fogueira representa uma grande religião. Mas e aquelas velhinhas que ficavam acesas no meio do percurso que acabaram se apagando? A gente nem imagina quais eram os objetos de fé que as pessoas tinham naquela época. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos no passado. Então, para poder falar do meu Deus, que era um Deus que tinha ira, era um Deus irado literalmente, né? Um Deus irado, um Deus poderoso, um Deus capaz de massacrar outros deuses, os deuses brigavam entre si. Então quando você contava assim que meu Deus criou todo o universo, se nós falarmos isso para aqueles que estudam, por exemplo, a literatura nórdica, a mitologia nórdica, vai falar sobre Odin, que era o grande ali líder dos deuses. Falar, por exemplo, da época dos romanos ou dos gregos, nós teremos aqueles panteões, onde falaremos de Zeus. Quem era mais poderoso, Zeus, para o panteão greco-romano, ou Deus, que Jesus veio trazer a partir das tradições hebraicas? Esses dois deuses coabitavam na mesma cultura. A gente lembra que os romanos dominavam o Oriente Médio, que eram ali os conquistadores daquelas terras, e aí então os hebreus acreditavam, os judeus já naquela época, acreditavam naquele Deus único, soberano, enquanto os romanos acreditavam no seu panteão. E aí então os hebreus falavam que Deus era mais poderoso, que Deus isso, Deus aquilo, e hoje nós lidamos apenas com essa cultura que chegou até nós. Mas imaginamos quantos duelos divinos aconteceram na história da humanidade entre as culturas que se chocavam, culturas que se misturavam. Continuando, vamos lá. Os homens primitivos... Espera aí que eu acabei aqui avançando. Tá. Os homens primitivos são como crianças, para quem não é preciso dar mais do que alimento intelectual que a sua inteligência comporta. Atualmente, quando somos esclarecidos pelas luzes da ciência, constatamos os erros materiais da narrativa de Moisés, mas não os censuramos
por haver falado a linguagem do seu tempo, a que ele não mais teria sido compreendido nem aceito. Então nós vemos assim que não é o certo ou errado, não é o verdadeiro ou falso, era o certo ou errado de acordo com o conhecimento que havia e para quem estava se falando também. Então, por mais que nós podemos colocar como Moisés como sendo uma das grandes inteligências que fizeram parte da nossa história, ele mesmo, como o próprio Jesus disse, tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis saber. No futuro enviarei o Consolador prometido e coisa e tal. Toda essa parte que se encontra no Evangelho de João é a mesma coisa que nós podemos imaginar de Moisés também. Por maior que seja tenha sido a sua mediunidade, por maior o conhecimento que ele tenha, ele não poderia falar mais do que aquelas pessoas que eram pessoas que eram aldeões, pessoas ainda embrutecidas, pessoas ainda ignorantes, pessoas temerosas, pessoas místicas. Então falava numa linguagem compatível com o conhecimento deles. Porque na verdade a intenção de Moisés não era esclarecer as pessoas a respeito da origem do universo, mas era mostrar a força daquele Deus capaz de criar o universo. Então tudo aquilo que fala sobre Deus, na verdade está enaltecendo a força de Deus na criação, e não necessariamente esclarecendo tecnicamente sobre a origem de tudo. Continuando. Respeitamos essas descrições que hoje em dia nos parecem pueris, como respeitamos as fábulas que ilustraram a nossa infância e abriram a nossa inteligência, nos ensinando a pensar. Aqui principalmente falando sobre as fábulas que trazem para nós, obviamente, um cunho moral. Então as crianças eram educadas, não mais vendo televisão, não mais vendo esses programas infantis que não têm cultura nenhuma, mas naquela época lia-se livros de histórias, de contos, sempre trazendo um cunho moral, não apenas um entretenimento. Nós tivemos na Europa, por exemplo, as fábulas de Êxopo. Quem não leu fábulas de Êxopo? Quantas e quantas histórias nós tínhamos ali? Até hoje, a língua portuguesa estuda sobre as fábulas, que são animais que falam, trazendo para nós um cunho moral. Assim que eles eram educados. Além de outras histórias que nós tivemos, por exemplo, os irmãos Grimm, que trouxeram várias histórias, dentre outros escritores, falando sobre a própria Disney chegou a ilustrar muitas dessas histórias, Rapunzel, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, quantas e quantas dessas histórias estiveram presentes na infância daquelas pessoas. Então tudo isso fazendo parte de um processo educativo. E a parte da religião também cumpriu esse papel, trazendo as suas próprias histórias, como não, até mesmo as suas fábulas, já que a serpente conversou com Eva, oferecendo ali aquele fruto que era proibido. Continuando. Foi com essas descrições que Moisés incutiu no coração dos primeiros homens a fé em Deus, em seu poder. Fé ingênua que devia se depurar mais tarde sob a luz da ciência. Porque nós sabemos ler corretamente, não desprezemos o livro em que aprendemos a soletrar. Então hoje, aquele que se encontra com um livro técnico, de grande profundidade filosófica, ou dentro de sua área profissional, da sua área de fé, ele vai desprezar aquela cartilha onde ele aprendeu a desenhar as primeiras letras? Dentro desse processo de formação do nosso modo de pensar, essas histórias do passado, principalmente quando se trata de fé, aquela era a nossa cartilha. E mais do que isso, nós vivíamos nessa mesma época. Então não eram aqueles que eram ignorantes, não eram aqueles que acreditavam nessas histórias. Nós vivíamos essas histórias. Já que temos a convicção de que o nosso processo de desenvolvimento, processo de evolução, também começou nesse passado. Se nós tivemos a sorte ou o azar de termos a nossa origem aqui nesse nosso planeta, nós estamos acompanhando essas histórias, essas e outras tantas histórias, durante todo esse tempo. Se a nossa origem foi num outro mundo qualquer, nós também tivemos as mesmas histórias por lá. Então, tendo consciência disso, a gente começa a respeitar muito mais o entendimento, a cultura do passado.
E continua, portanto, não rejeitemos a Gênese bíblica. Ao contrário, vamos estudá-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma epopeia rica de alegorias, cujo sentido oculto deve ser procurado, e que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência. Porém, fazendo ressaltar as belezas poéticas e os ensinamentos velados sob a forma alegórica, é necessário demonstrar claramente os erros, no próprio interesse da religião, que será muito mais respeitada quando esses erros não forem impostos à fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não for misturado com fatos controversos. Então aqui a gente viu toda a história dos 6 dias da criação do mundo, da criação do homem, né? E começamos então a extrair dessa mensagem a sua verdadeira essência. Primeiro enaltecendo o poder de Deus e depois vendo o poder de Deus se manifestando na ciência, se manifestando através das suas leis naturais. Então, tendo esse entendimento, nós não vamos nos tornar cegos por essa crença e, ao mesmo tempo, não nos tornarmos cegos, mancos, né, como dizia Einstein, mancos pelo fato de abraçarmos o ceticismo. Mais uma vez, como nós já conversamos, o ateísmo, esse ceticismo, ele vem como contrapartida, uma contramedida contra as crenças absurdas. Então, na verdade, aquele que rejeita uma crença absurda, muitas vezes acaba sendo tão limitado quanto aquele que acredita. Porque ele não se abre para a interpretação. Ele simplesmente nega aquilo que foi dito ao pé da letra, como aquele outro também acredita ao pé da letra. Então, às vezes, o ateu e o crente se colocam na mesma condição porque os dois se fecham em seus pontos de vista sem fazer uma interpretação. E quando nós estamos, então, no meio desses dois ambientes e conseguimos, então, olhar e fazer a interpretação do porquê acreditar e porquê não acreditar e conhecer exatamente qual é a regra que nos conduz nesse nosso conhecimento, que vem através das leis naturais, que essas leis tiveram uma origem, tiveram uma causa, e aí começamos a buscar essa causa, e nós vimos inclusive isso, né, lá nos primeiros capítulos desse nosso livro, tem um capítulo que fala sobre Deus. E nós conversamos bastante sobre isso, né, o que seria Deus, quem seria Deus, como seria Deus. E aí nós vimos assim que nós fazemos uma interpretação daquele Deus antropomórfico, um Deus que tem forma humana. O Deus que tem uma barba branca, o Deus que tem roupa branca, o Deus que senta num trono dourado. Mas aí nós podemos ver também que muitas vezes Deus se manifesta através de uma equação universal, que nós ainda estamos distantes de conhecer. Então, não procuramos Deus como sendo um ser. Procuramos Deus como sendo, podemos chamar de entidade, talvez? Mas como seria essa entidade? Qual a semelhança que essa entidade teria conosco, seres humanos e espíritos pensantes? Então, quer dizer, estamos tão distantes que nós muitas vezes nos perdemos. Até mesmo, né, tem aquela expressão dentro do meio espírita que diz que a distância entre os animais e os homens é a mesma distância que entre o homem e Deus. Então vemos o quão longe nós estamos ainda desse entendimento. E aí então, como nós não sabemos entender exatamente qual é essa força, essa lei que rege o universo, essa consciência que rege o universo, nós colocamos apenas duas opções. Ou você aceita, ou você rejeita. Aceita do jeito místico, ou do jeito mitológico, ou rejeita dentro dessa visão cética. Não há o meio termo. Então hoje nós conseguimos entender que sim, esse meio termo existe, é muito abrangente, e nós estamos gradativamente ampliando a nossa visão, ampliando também o nosso conhecimento. Muito bem. O paraíso perdido é o nosso próximo item aqui, a partir do item número 13, né, o próximo subcapítulo que nós temos. Kardec já coloca para nós aqui uma nota de rodapé, dizendo assim para nós, né, após alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que reproduz mais fielmente o pensamento
original. O sentido alegórico ressalta assim mais claramente, né? Isso porque Kardec, em algumas passagens aqui, ele coloca expressões, né, do hebraico, frases do hebraico, para poder explicar exatamente o seu sentido verdadeiro. Mas vamos lá então. Eu vou colocar para vocês aqui, Kardec já começa logo aqui no início, falar do capítulo 2 do livro Gênesis, né, depois que Deus criou Adão, depois que Deus criou Eva. Né? Então eu vou colocar para vocês aqui de novo, aquele nosso bom e velho áudio, né, do nosso querido Cid Moreira, que ele vai narrar para nós então aquilo que Kardec escreveu aqui na Gênesis, né, que ele trouxe para nós as passagens. Então eu vou colocar para vocês aqui o áudio para a gente poder curtir um pouquinho dessa história. E é importante que vocês mentalizem aquilo que vem sendo narrado para poder abraçar a ideia daquele povo, da forma como eles entendiam a criação do mundo, a criação do universo e a própria grandeza de Deus. Então eu vou tirar aqui rapidamente o áudio, vou fazer a configuração aqui e já volto em seguida. Só um instante. A formação do homem e da mulher. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, considerando que ele ainda não havia mandado chuvas e não existia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o solo. Então, do pó da terra, o Senhor Deus formou o homem. Ele soprou no seu nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra diversos tipos de árvores que davam boas frutas. No meio do Éden ficava a árvore que dá vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e dali se dividia, formando 4 braços. O primeiro chama-se Pissom. Este rio banha o país de Havilá, onde se encontra o ouro, um ouro muito puro. Lá também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio é o Gion, que banha todo o país de Cuxi. O terceiro é o Tigre. Ele corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. O Senhor deu ordem para o homem, dizendo: pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O Senhor Eterno disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Havendo, pois, o Senhor Deus
da terra formado os animais do campo e as aves do céu, ele os trouxe para ver qual nome o homem daria para cada espécie. E todo ser vivo conservaria o nome que fosse dado pelo homem. Mas para o homem não havia uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem. E ele adormeceu. Enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Dessa costela, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe para o homem. Então o homem disse: agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada de uma costela do homem por Deus. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tanto o homem quanto a mulher estavam nus, porém não sentiram vergonha. O primeiro casal. A serpente era o mais astuto dos animais que o Senhor Deus criou. Ela disse à mulher: é verdade que Deus mandou não comer das frutas do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus nos disse para não comermos dessa fruta, nem tocar nela, senão morreremos. A serpente replicou à mulher: morrerão nada. Deus assim falou porque sabe que se comerem a fruta dessa árvore, seus olhos ficarão abertos e serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore do meio do jardim era bonita e tinha frutas boas de se comer. Além do mais, no seu íntimo, pensou que seria bom alcançar o conhecimento do bem e do mal. A mulher colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que aceitou comer. Nesse momento, a mulher e o homem tiveram os olhos abertos e eles viram que estavam nus. Aí teceram folhas de figueiras para usar como tangas. Naquele dia, enquanto soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. O Senhor Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste do fruto da árvore proibida? E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira me deu a fruta e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso?
E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olhando para a serpente, o Deus Eterno disse: por que instigaste o homem e a mulher contra mim? Serás maldita entre os animais, rastejarás pelo chão e comerás pó todos os dias da sua vida. Farei com que sejas inimiga da mulher. Porei inimizade entre os teus descendentes e os descendentes dela. Eles vão te ferir a cabeça, e tu poderás ferir o calcanhar deles. Deus disse à mulher: vou multiplicar os sofrimentos de tua gravidez. Com muita dor tu conceberás os teus filhos. A paixão vai te arrastar para o marido e ele te dominará. E para o homem, Deus disse: por que fizeste o que a mulher te disse, comendo a fruta da árvore que eu te proibi de comer? Amaldiçoada seja a terra por tua causa. Terás de trabalhar duramente a vida inteira, para que a terra produza o alimento de que necessitas. A terra te dará mato e espinhos, e tu irás comer das ervas do campo. Com o suor do teu rosto farás com que a terra produza algum alimento. Isso até que volte para a terra, pois dela foste formado, e a ela retornará. O homem chamou a mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e a mulher túnicas de pele de animais para se vestirem. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Ele não deve, portanto, comer a fruta da árvore da vida, pois com ela viverá para sempre. Em seguida, o Deus Eterno expulsou o homem do jardim do Éden e o mandou cultivar o solo. Para guardar a árvore da vida, o Senhor Deus colocou os querubins e uma espada de fogo. Muito bem, então a partir desse texto, esse que nós lemos agora, né, foi naturalmente uma interpretação do Cid Moreira para essa passagem da Bíblia, né, nós chegamos aqui até o finalzinho dela, deixa eu ver aqui, foi até o versículo número 23, 24, né, que é esse trecho que nós lemos aqui agora. Então Kardec ele traz o seguinte comentário para nós aqui, vamos lá. Sob uma imagem infantil e às vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria frequentemente oculta as maiores verdades. À primeira vista, haverá fábula mais absurda do que a de Saturno, um deus devorando pedras que ele tomava por seus filhos? Mas, ao mesmo tempo, o que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se procurarmos o seu sentido moral? Saturno é a personificação do tempo. Sendo todas as coisas obras do tempo, ele é o pai de tudo que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno devorando pedras é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos que são seus filhos, visto que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a tal destruição? Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. Essa imagem é tão natural que na linguagem moderna
sem alusão à fábula antiga, se diz de algo que se deteriorou com o passar do tempo, que foi devorado pelo tempo, carcomido, destruído pelo tempo. Toda a mitologia pagã, na realidade, nada mais é que um imenso quadro alegórico das diversas facetas, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, ou seja, o significado, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo era tomar a forma pelo fundo, mas os sacerdotes pagãos só ensinavam a forma, seja porque alguns nada mais soubessem, seja porque tivessem interesse em manter a população nessas crenças que, favorecendo em tudo o domínio que exerciam sobre ela, eram mais produtivas para a filosofia. A veneração do povo pela forma era uma fonte inesgotável de riquezas, representada pelos donativos acumulados nos templos, pelas oferendas e sacrifícios feitos em intenção dos deuses, mas na realidade em proveito dos seus representantes. Um povo menos crédulo, menos ligado às imagens, às estátuas, aos símbolos e aos oráculos, por essa razão, por haver querido secar essa fonte, colocando a verdade no lugar do erro, Sócrates foi condenado, como ímpio, a beber cicuta. Naquela época ainda não estava em uso queimar vivos os heréticos. 5 séculos mais tarde, Cristo foi condenado por uma morte infamante, como ímpio, por haver, como Sócrates, desejado substituir a letra pelo espírito, e porque a sua doutrina, toda espiritual, destruía a supremacia dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei. O mesmo ocorre com a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sob as figuras materiais que, levadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se, nas nossas fábulas, considerássemos no sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais ele não sabe resistir. A árvore, como árvore da vida, é o símbolo da vida espiritual. Como árvore da ciência, é o símbolo da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Marca o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada apenas pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. O fruto da árvore é o símbolo do objetivo, dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. Ele resume, sob uma mesma figura, os motivos de arrastamento ao mal. Comer desse fruto é sucumbir à tentação. Aqui tem uma nota de rodapé. Kardec diz assim: em nenhum texto o fruto é indicado como maçã. Esta palavra só se encontra nas versões infantis. A palavra do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem determinação da espécie, podendo ser usado em sentido material, moral, alegórico, próprio e figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória, quando uma palavra tem muitas acepções. Cada um a entende como quer, contanto que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri foi traduzido do latim por malon, que se aplica à maçã e a toda a espécie de frutos. Ele é derivado do grego melon, particípio do verbo melo, que significa interessar, cuidar, atrair. Muito bem, então vamos lá. Ele cresce no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e lembrar ao mesmo tempo que, se o homem dá prioridade aos gozos materiais, ele se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. A morte com que Adão é ameaçado, caso infrinja a proibição que lhe é feita, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus gravou na sua consciência. É, por mais evidente que não se trata aqui
da morte do corpo, uma vez que, após cometer a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou, em outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, cuja imagem é a expulsão do jardim das delícias. Hoje, a serpente está longe de ser considerada como um símbolo da astúcia. Ela aparece aqui mais pela forma do que pelo seu caráter, como uma alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como a serpente e dos quais, por essa razão, muitas vezes não se desconfia. Aliás, a serpente foi condenada a se arrastar sobre o ventre por haver enganado a mulher. Isto queria dizer que antes esse animal tinha pernas e então não era uma serpente. Portanto, por querer impor como verdades à fé ingênua e crédula das crianças alegorias tão evidentes e que, iludindo seu raciocínio, fazem com que mais tarde venham a considerar a Bíblia como uma série de fábulas absurdas. Se a falta de Adão foi literalmente a de haver comido um fruto, ela não poderia, incontestavelmente, por sua natureza quase infantil, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia também admitir racionalmente que o fato seja como geralmente se supõe. Se assim fosse, teríamos Deus, ao considerar esse fato como um crime irremissível, condenando sua própria obra, uma vez que ele havia criado o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido dessa maneira a proibição de tocar o fruto da árvore, e se houvesse se conformado escrupulosamente com ela, onde estaria a humanidade e o que teria sido feito dos desígnios do Criador? Se assim fosse, Deus teria criado o imenso aparelho do universo para 2 indivíduos, e a humanidade teria vivido contra a sua vontade e suas previsões. Deus não havia criado Adão e Eva para ficarem sozinhos na terra, e a prova disso está nas próprias palavras que ele dirigiu depois de os formar, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Uma vez que a multiplicação do homem era uma lei, desde o paraíso terrestre, a expulsão deles dali não poderia ter como causa um fato suposto. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus, e que os levou a se cobrirem. Mas essa própria vergonha é uma figura de imagem, simboliza a confusão que todo culpado sente na presença de quem ofendeu. Bom, aqui deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, só um instantinho antes da gente terminar. Tá, mais uma passagem só. Qual foi então definitivamente essa falta tão grande que pôde acarretar a reprovação perpétua a todos os descrentes daquele que a cometeu? Caim, o fraticida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pôde defini-lo logicamente, porque todos, não saindo do sentido literal, ficaram girando em um círculo vicioso. Hoje sabemos que essa falta não é um ato isolado, pessoal a um indivíduo, mas que engloba, sob um único fato alegórico, o conjunto de prevaricações de que a humanidade na Terra, ainda imperfeita, pôde tornar-se culpada e que se resumem nessas palavras: infração à lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, é figurada por um ato de desobediência. Então está aqui essa leitura que a gente fez agora. O próximo item que a gente vai estudar vai ser o número 20, mas já deu para a gente ter uma visão geral daquilo que trata essa questão, né? E muitas outras interpretações podem ser feitas, e a gente pode tirar aqui ensinamentos dos mais variados, desde que entendida como sendo uma mitologia, uma fábula, né, que traz para nós uma essência moral. É o mesmo dentro do campo técnico, né, limitado ao conhecimento daqueles que elaboraram esse texto e também
que tinham acesso a essas histórias. Né? Então a gente fica por aqui, né? Essa foi a nossa passagem de hoje, desse nosso texto. E aí então no nosso próximo encontro a gente conclui essa ideia do paraíso perdido, e depois nós vamos entrar deixa eu pegar aqui o título certo, é aqui dos milagres. É o texto que fala sobre os milagres segundo o Espiritismo. Tá? Então, não é aquela passagem que fala dos milagres e predições segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre aquilo que Jesus fez. Mas isso aqui agora fala dos milagres. De que forma que nós podemos entender o que é um milagre? É a ação de uma lei? Como é que essa lei funciona? Quais são os mecanismos que ela utiliza? Né? E depois do capítulo 13, nós iremos então para o capítulo 14, depois tem o 15, que fala exatamente dos fluidos. Esse é um tema extremamente importante quando nós estudamos